Como eu faço para ser humilde como Deus quer? Quais são as características da verdadeira humildade? É o que nós trataremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. A dona Angélica Santana me faz uma pergunta muito importante. Gostaria de saber com clareza o que é ser humilde como Deus quer. Dona Angélica, uma pergunta muito importante agora. Existem muitos tratados sobre essa virtude da humildade, porque é a mãe de todas as virtudes, é a humildade. Mas existe também muita incompreensão sobre o que é a verdadeira humildade. Muita gente acha que ser humilde é a pessoa dizer, eu sou o último dos homens, é uma espécie de pena de si mesmo. O que é a verdadeira humildade? Como eu disse, existem muitos tratados sobre a matéria, eu queria apenas insistir em alguns pontos apenas, para o nosso vídeo de hoje. A primeira coisa é a seguinte, é a definição que Santa Teresa de Ávila repetia, eu não sei se é de Santo Tomás ou se é dela, mas ela dizia assim: a humildade consiste na verdade, ou seja, a verdade sobre mim. Eu não devo pretender ser uma pessoa que eu não sou, nem mais e nem menos. Muita gente acha que ser humilde é a pessoa simplesmente se desprezar ou a pessoa se achar o último dos homens. Deus Nosso Senhor deu a cada um uma série de talentos, uma série de capacidades, e ele pode tirar essa capacidade a qualquer momento. E a primeira parte, o primeiro ato de humildade é reconhecer que os meus talentos e as minhas capacidades me foram dadas por Deus e ele pode tirar a qualquer momento. Eu devo, portanto, ser grato a ele e oferecer a ele se ele quiser tirar de mim. Um grande modelo disso é Santo Alberto Magno. Veja, ele foi professor de Santo Tomás de Aquino. Ele era considerado como doutor universal, ele sabia de tudo e sabia muito bem de muita coisa. Ele sabia inclusive de ciência, de teologia, de filosofia, enfim. E no final da vida, Deus tirou a capacidade dele. Evidentemente tirou a capacidade intelectual, mas ele foi um grande santo, mesmo no fim da vida. E ele recebeu isso com a maior humildade. Nós recebemos tudo de Deus, e como Jó diz na Sagrada Escritura, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o santo nome de Deus. Esse é o primeiro aspecto da humildade. Reconhecer os talentos, não exagerá-los, não achar que eu sou mais ou menos porque eu tenho esses talentos, mas usar esses talentos para o serviço de Deus, não necessariamente só diretamente ao serviço de Deus, na paróquia, etc., mas também indiretamente usando esse talento para o bem da minha família, para o bem do próximo, para o bem da sociedade, assim por diante. Esse é o primeiro aspecto da humildade, é a verdade, quem eu sou, o que eu tenho. Agora, muito facilmente, se a gente analisa demais as próprias qualidades, a gente tende a ficar vaidoso. Então, a virtude da humildade nos faz reconhecer as capacidades, mas olhar com mais atenção os defeitos para vencê-los, para combater os defeitos e ver muito as próprias limitações, e parar de sonhar de olhos abertos, imaginando capacidades que eu não tenho. É diferente uma pessoa, por exemplo, que gosta de cantar e quer ser um bom cantor, ele se esforça para melhorar e ser um bom cantor. Isso é vaidade? Não necessariamente. Se a pessoa faz isso só para parecer, sim, mas se ela faz com legítimo desejo de melhorar em qualquer setor da vida, isso são capacidades que Deus me deu, a capacidade de esforçar-se para conseguir coisas que eu ainda não tenho. Então isso não é falta de humildade. Agora, eu reconhecer as minhas limitações, que nem sempre são defeitos. Eu não tenho muitas capacidades e talentos que outros têm. E reconhecer essa limitação sem se revoltar, sem se comparar. E aqui que está, eu vi numa palestra do professor Plínio Corrêa de Oliveira, ele diz, o nervo da humildade o nervo do orgulho, da vaidade, é a comparação. Eu nunca devo ficar me comparando com os outros para dizer, olha, eu sou mais isso do que ele, eu sou mais aquilo do que o outro. Não. A única comparação que é boa é a comparação para admirar. Alguém que tem mais talento do que eu, isso eu devo fazer um esforço para ficar contente.
Então, o nervo da admiração, da humildade é não se comparar com os outros, só se comparar no sentido de admirar. E aqui está o lado positivo da humildade. Só é humilde quem tem a alma aberta para admiração. É a pessoa que se maravilha pelo fato de que outros têm e outros são o que eu não tenho e o que eu não sou. É o contrário da luta de classes que o comunismo quer. Numa sociedade católica, eu faço o possível para melhorar minhas condições de vida, mas eu não tenho inveja de quem tem mais, que tem mais capacidade, eu tenho mais posse, tenho mais, seja lá o que for, desde que seja legítimo, desde que não tenha sido roubado. Então, essa admiração pelas virtudes dos outros é algo que alegra e atrai, inclusive, a ação do Espírito Santo na alma. Por isso, um dos pecados contra o Espírito Santo é a inveja da graça fraterna. Nós devemos, para ser verdadeiramente humildes e atrair a ação do Espírito Santo em nossa alma, devemos ter a alma sempre aberta à admiração. Agora, isso exige esforço, porque a nossa natureza, corrompida pelo pecado original, é sempre tendente ao amor próprio, à inveja, né, e à comparação. É uma erva daninha, igual o jardim. Não adianta arrumar o jardim e nunca mais mexer no jardim. Vai nascer a erva daninha, vai nascer coisa que a gente não quer. Assim também é a nossa alma até o momento da morte. A gente pode fazer um retiro, pode fazer tudo certo. Mas se a gente não está continuamente tirando as ervas daninhas, elas vão tomar conta do jardim, vai dar mais trabalho no futuro. Então, quando a gente tem tendência à inveja, não é por isso que nós somos invejosos, porque todo mundo tem tendência ao amor próprio. Amor próprio nessa expressão, né? Nós devemos amar a nós mesmos como imagem de Deus, como filhos de Deus, mas não amar a nós no sentido vaidoso da palavra. Bom, outra coisa, quem é humilde e vê alguém que é superior em algum talento, tende a imitar na medida do necessário, da medida do possível. Quem é orgulhoso tem vergonha de imitar, mas vale um outro princípio que uma vez eu ouvi, que é o seguinte: quem não imita quem deve, acaba imitando quem não deve. Quem acha que não deve imitar os santos, por exemplo, naquilo que é possível, claro, muitas coisas dos santos a gente tem que admirar e não pode imitar, mas muitas virtudes nós podemos imitar. Agora, o orgulhoso não gosta de dizer que ele imita, mas vai ver a vida do orgulhoso, ele está imitando o que ele vê na novela, ele está imitando o que ele vê na televisão, ele está imitando o que ele vê na internet, ele está imitando o tempo inteiro, né? Mas ele é orgulhoso de ser único, de não imitar ninguém, de estar por cima de todo mundo, né? Agora, a última coisa que eu queria, as últimas duas coisas que eu queria salientar aqui faz parte da humildade não querer aparecer quem a gente não é. Nós devemos ser, nesse sentido, autênticos. Não querer também aparecer menos do que é. Isso é um grande erro e falta de humildade. O professor que quer ser igual aos alunos, ele falta humildade, porque ele é o professor, ele é a autoridade, ele é um símbolo de Deus para os alunos. O pai que quer ser igual ao filho, nós somos todos iguais, peca contra a humildade também, porque a humildade é a verdade. O pai tem deveres especiais e tem direitos, privilégios especiais pelo fato de ser pai, incluindo o privilégio dele ser obedecido. O pai tem o direito de ser obedecido pelos filhos, de ser respeitado. O professor tem o direito de ser obedecido pelos alunos. E querer dizer, não, somos todos iguais, isso é falta de humildade também. E por último, fazer as coisas porque elas devem ser feitas e não por causa da opinião alheia. Muita gente hoje em dia tem a tendência a avaliar as coisas pela quantidade de likes que consegue nas redes sociais. Então, a escala de valores que a gente tem muda completamente. Nós devemos fazer as coisas porque elas devem ser feitas e não pela opinião alheia. Se eu vou fazer uma coisa que é o meu dever, e isso vai ficar mal diante dos outros, mas é o meu dever fazer, os outros, entre aspas, vocês vão entender o que eu quero dizer, mas os outros que se fritem. Eu faço para Deus e para o dever que eu tenho diante dele, diante da família, enfim, o meu dever deve ser cumprido. Se os outros gostarem, tanto melhor. Mas se não gostarem, eu devo fazer porque é o meu dever. Quanto católico tem vergonha de defender a fé, quando a fé é atacada, tem vergonha de defendê-la,
ou tem vergonha de não rir de uma piada imoral que é contada no trabalho, com medo da opinião alheia. Isso também é falta de humildade. Então esses são alguns pontos que eu queria ressaltar hoje. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.